Então, boa noite de novo. Meu nome é Breno, sou coordenador aí adjunto do executivo do Observatório de Conflitos Urbanos. Contar um pouco da história de como é que isso surgiu, né? O Eliomar Coelho, na época era vogal, 2004, por aí, da Comissão de Assuntos Urbanos da Câmara Municipal. E, naquela época, já preocupado com a participação popular e com a falta de voz e das políticas propostas pelo povo, né, e pelos movimentos sociais, pelos movimentos de bairro, ele procurou o IPUR, especialmente nós lá, o ETERN, né, o Laboratório de Estado do Trabalho, Território e Natureza, com a proposta de que a gente fizesse um estudo sobre os problemas da cidade. Quais os problemas da cidade, quais os problemas que afetam de forma mais aguda os moradores e etc. Nós estávamos vindo tínhamos ali o Henri Axelrad, que também era parte da coordenação geral, não só do laboratório, como do observatório, e ele vinha da experiência do mapa dos conflitos ambientais no estado do Rio de Janeiro. Isso gerou um CD-ROM com mais de 800 conflitos, focando nos conflitos ambientais, né? A gente, a partir dessa ideia, e a partir também da experiência de pesquisa metodológica, que teve muito ali, no caso deles, a presença do Ministério Público, né? E o Ministério Público, na época, tinha as suas promotorias lá de meio ambiente muito desenvolvidas, a de cidadania iniciando, e a gente, enfim, selecionou os 4 maiores jornais, um programa de televisão, o RJTV, o próprio DCM, como fontes, e a própria equipe de pesquisa, na época, e a CBN, uma rádio também, com esse... tem aí a definição do Henri de conflitos ambientais, a gente se inspirou nela para formular de conflito urbano, mas, na verdade, a gente utiliza um filtro de coleta empírica, né, que são as manifestações públicas coletivas, que tem algum aspecto da cidade reivindicado, né, como espaço, a cidade como espaço e objeto das reivindicações. Então, toda vez que um coletivo vai à rua por melhorias em educação, saúde, protesto contra a ação da polícia, ou, enfim, para alguma questão ambiental, saúde, educação, a gente traz... Então, a gente, na verdade, mapeia o evento conflituoso, né, que é uma unidade a ser registrada e mapeada, que pode expressar um conflito que se torna público em uma passeata, um autoprotesto, quer dizer, uma única expressão, né, tem muitos assim, que só uma vez se manifestam e depois nunca mais, ou uma etapa de um conflito que perdura, como os das remoções, os de moradia, enfim, e os de segurança pública também, né? Eu trouxe aqui também essa citaçãozinha da Hermínia, porque acho que ela foi feliz aqui nessa definição, né, construções materiais e ideológicas, expressando a radical desigualdade social, né, na 8ª economia do mundo, no Brasil e no Rio de Janeiro em especial, né? O recorte dos conflitos, vocês vão ver a seguir, demonstram muito uma cidade partida, pelo menos na cabeça de quem governa, de quem comanda o processo político da cidade, né? Então, quer dizer, a perspectiva do Henri era fazer um retrato de um período, se eu não me engano, 10 anos anteriores ao lançamento ali, que foi em 2004, né? E a gente, o pedido do Eliomar era que a gente fosse até 93, né, para pegar toda a construção depois da aprovação do plano diretor, do primeiro plano diretor, e 10 anos depois, 12 no caso, a revisão do plano diretor, que esse material contribuísse para isso. Então, a gente, em 1 ano e 6 meses, se eu não me engano, a gente montou não só esse banco de dados, né, que se tornou um site. Por que o site? Né? Porque a gente tinha a primeira perspectiva de divulgação, segunda perspectiva de atualização permanente, né, que o site possibilita. Então,
Vocês vão ver aí o mapa é um mapa sempre atualizado, né? Ele vai se transformando à medida em que a gente vai inserindo os conflitos. Então, aqui a página do mapa lá no site, não sei se está dando para ver com detalhe, mas de qualquer maneira, então o objeto de conflito, a forma do conflito, se é uma passeata, bicicleta, um ato, um protesto, etc. Também já vamos ver ali quais são as formas. Coletivo mobilizado, quem fez, quem está propondo, quem está atuando, mobilizando. O agente reclamado, contra quem se dirige, né? E a palavra-chave. Esses são elementos combináveis de busca, né? Você pode fazer tanto uma busca geral, como especificar a partir desses 4 elementos, porque cada conflito tem um objeto, uma forma de luta, um coletivo mobilizado, e um ou mais agentes reclamados, mas a gente priorizou colocar também o agente reclamado especificando o mais importante, ou o mais forte ali naquela reivindicação. Palavra-chave, um período, que aí você também pode combinar o período inteiro. A gente encerrou essa fase em setembro de 2020, estamos sem financiamento no momento, mas estamos tramitando lá na Câmara para aprovar de novo, né? Isso já foi tocado pelo Eliomar na época, depois quando o Eliomar virou deputado estadual, Paulo Pinheiro assumiu, depois o vereador Babá, depois, agora o Chico Alencar está propondo, né, para a Câmara a continuidade do projeto. E aqui, local de origem, local de manifestação, com a separação que a gente fez também para que os bairros não aparecessem, enfim, o centro tem uma concentração de conflitos, Copacabana, a Orla, né, enfim, se tem locais de manifestação mais recorrentes, mas para que a gente tivesse a espacialização dos conflitos fidedignas à origem deles, né, então a gente separou o local de origem do local de conflitos. Todos os elementos podem ser combinados, gerando um mapa a partir do local de origem ou do local das manifestações. Então, os objetos, não vou demorar muito aqui, porque são muitos slides, mas só para mostrar os objetos aqui, água, esgoto, drenagem, segurança pública, e dizer que, na verdade, esses objetos todos, eles foram, como nesse primeiro momento a gente tinha um prazo curto para cobrir um período muito grande, e o Ministério Público, a gente foi lá para o depósito do Ministério Público e para as bibliotecas, etc. Então, quando iam juntando uma gama de conflitos de um mesmo tipo, a gente ia nomeando como objeto, né? Passava de 10, a gente nomeava o objeto, e o resto a gente ia botando nessa caixinha outros aí. Aqui as formas de luta, então judicial, outros, passeato, fechamento de vias, depredação, paralisação, da mesma forma, denúncia pública, denúncia via meio de comunicação, manifestação, abaixo-assinado, da mesma forma a gente procedeu, que ia juntando um corpo denso e relativamente grande de conflitos, a gente ia nomeando, né? Da mesma forma, aqui no coletivo mobilizado, sindicatos, associações, estudantes, clubes ou condomínios, associações de moradores, por aí vai, ONGs populares, outros movimentos sociais. E o agente reclamado, que normalmente é o governo, né, nas suas 3 esferas, ali, municipal, federal, estadual, polícia civil, polícia militar. Desde o começo, já vou adiantando, né, o tema mais reivindicado pela cidade, desde o primeiro levantamento até hoje, é o tema da segurança pública, né, e a polícia militar nunca ocupou menos do que a metade das reclamações por segurança pública. Lembrando que a gente não considera conflito urbano as manifestações, a gente só considera as manifestações dos moradores, ou seja, o povo de uma determinada favela foi invadido pela polícia e começou a se manifestar contra aquela invasão, né? Normalmente a polícia vem e reprime também a manifestação, mas de qualquer maneira a gente não incorpora
disputa direta entre tráfico e polícia, por exemplo, ou entre duas facções do tráfico, né? E sim só as manifestações de moradores por segurança pública. Mas aí então os agentes reclamados. Aqui aquela separação que durante muito tempo a gente mapeava só o local de origem, né, os conflitos no local de origem, os conflitos que têm a cidade como um todo como norte, né, das suas reivindicações, ou seja, luta pela paz de forma geral, ou luta contra o aumento das passagens, por exemplo, né, que impacta a cidade como um todo. A gente bota numa caixinha, chama de cidade como um todo, e a gente vai acumulando ali. Acho que não tem local de origem definido, né? Mas todos os outros têm local de origem, os bairros, né? Então a gente separou por bairros e a pessoa pode escolher se o mapa traz os locais de origem ou os locais de manifestação. Aqui só um exemplo do bairro do centro, a gente bota umas informações gerais que constam lá do IPP, né, diária, população, homens, mulheres, economia, educação, saúde, dados estatísticos mesmo do IPP, só para que a pessoa tenha noção do que o bairro traz, né? Aqui a lista dos conflitos, uma parte da lista dos conflitos do centro, fica apresentado dessa maneira no site. Aqui um exemplo de um conflito, né? Moradores das ruas próximas ao IML, nos Inválidos, protesto contra o mau cheiro e vísceras e tal, exalados pelo IML ali, só para ter um exemplo de como é que se apresenta no site. Aqui a ficha do evento, a gente tem um banco de dados que a gente chama de back-office, né? O escritório que está por trás ali que vai editando o site. Então, a cada evento conflituoso, a gente bota um título, né? Pesquisador que selecionou, a data do conflito, data da fonte. Isso é importante, separação também por causa do Ministério Público, que as ações civis públicas, elas permanecem por muito tempo, muitas vezes, né? Então, tem ações que duram 5, 10 anos, às vezes menos, mas, enfim, então é importante separar a data do início do conflito, da manifestação, com a data da fonte. Perdão. Então, o local do conflito, o local da manifestação, essa separação que já mostrei ali também, e aqui aparece para a gente uma lista dos bairros da cidade, ou cidade como um todo, se é na favela ou não. Esse campo a gente ainda não botou para fora, mas vai sempre marcando, né? Coletivo mobilizado, tipo, que é o objeto do conflito, contra quem é forma de luta. Aqui as fontes, algumas vêm desde o começo e permanecem até hoje, outras foram interrompidas, essas notas metodológicas são feitas lá na metodologia do site. Então, Brasil de Fato, a Câmara Municipal com seu DCM, Centro de Mídia Independente, Extra, os jornais todos de grande circulação, né, o ITERJ, Ministério Público, nós mesmos do Observatório, a Rádio CBN, Rede contra a Violência, RJTV e Terra. Então, a gente não tem a perspectiva de cobrir todos os conflitos que realmente existem na cidade, mas os que essas fontes nos trazem, né? E a equipe de pesquisa, volta e meia, também reporta os conflitos que são avisados, às vezes por e-mail no próprio site, ou por outros meios, a gente fica sabendo antes dos conflitos, pode cobrir com entrevistas, com uma cobertura em loco, né? Aqui os apoios, que também, tanto as fontes quanto os apoios, eles podem ser múltiplos, né? Um mesmo conflito pode sair em várias fontes, assim como ter diversos apoios, né, de artistas, associação de moradores, centrais sindicais, deputados, parlamentares, movimento social, ONGs e tal. Vereadores também, porque a gente sempre considerou o vereador porta-voz de coletivos, né? Então, quando ele se reporta no DCM algum coletivo, a gente traz. Hashtag é uma forma da gente tentar marcar os conflitos que perduram, né? Que tem várias manifestações, né? Vários eventos conflituosos relativos a ele. Por exemplo, Vila Autódromo, né? Várias manifestações contra a remoção da Vila Autódromo, e a gente vai marcando
para ver se mais tarde a gente consegue apresentar eles conjuntamente. Aqui, mapa violência, que é uma também mesma coisa, a gente vai marcando se sim ou se não, se no ato do conflito tem alguma violência realizada pelos conflitantes ou alguma repressão policial pós ou durante o ato, né? Racismo estrutural é um outro elemento que a gente também vem marcando, os conflitos que têm algum elemento de racismo estrutural. Aqui é uma observação que consta, no final vou passar para vocês um último balanço que a gente fez sobre, que inclui essas duas questões, né, violência e o racismo estrutural. Aqui é a observação, a pessoa vai, insere, e está lá, e o mapa vai sendo alimentado, é um mapa vivo, um mapa dinâmico, né, que fica sempre, em tese, quando está tudo funcionando muito bem, ele vai se atualizando diariamente, né, a cada vez que a pessoa faz uma pesquisa, tem um resultado novo, atualizado. Aqui, uma outra parte do site que eu observando de perto, que, na verdade, foi uma necessidade que a gente foi sentindo ao longo do caminho, de estar mais perto de alguns conflitos que permanecem no tempo, né? Então, a partir do PAC de Manguinhos, até essa história lá atrás, quando começou o PAC de Manguinhos, eu lembro deles terem me ligado, falado, Breno, o governo vai fazer uma intervenção aqui em Manguinhos, mandou apenas uma planta, né, do que seria a intervenção, e nada mais. Você não teria aí no IPUR um arquiteto que pudesse traduzir para a gente essa planta, né? E foi muito interessante o processo. Liguei para o Fabrício, inclusive, o Fabrício me indicou o Paulo Saad, que é aqui, inclusive, presidente da Associação de Moradores de Santa Teresa, era na época e acho que hoje é de novo. E o Paulo foi, assim, de uma gentileza incrível, foi lá com a gente e muito competente, imediatamente identificou, olha, quantas pessoas moram aqui, a gente foi somando e viu-se que o projeto do PAC de Manguinhos removeria mais de 5.000 pessoas, né? Informação que eles não tinham de início, e a partir dali a gente começou a acompanhar mais de perto, isso aí observando de perto, determinados conflitos como Manguinhos, a luta do Horto da mesma maneira, o movimento acabou num momento lá de ameaças de remoção muito forte, convidando a gente para estar junto e acompanhando, enfim, vivemos lá com eles algumas remoções lá no Horto. Então, assim, aqui também, Maré, a gente tem, primeiro, pesquisadores que fazem parte do observatório, que são moradores também da Maré, né? Segundo, desde 2006, a gente vem também reunindo lá, acompanhando mais de perto, e a Maré é uma cidade de porte médio, né, 140.000 pessoas, e etc., e que tem problemas, conflitos de várias naturezas, né, de segurança pública, educação, saúde, lixo, enfim. O Horto, basicamente, a questão da moradia, Manguinhos tem a questão da violência, a questão da moradia, da remoção, do PAC, enfim. Então, são casos, né, que a gente teve a oportunidade de cobrir mais de perto, e também aqui a gente tem a ideia de fazer um acompanhamento de um texto que vai se acumulando, né, com algumas entrevistas, análises, etc. Está lá também disponível no site. Aqui tem a parte do observatório no Facebook. Aqui a rede de observatórios de conflitos, né, que a gente, inclusive, eles todos aqui com a versão bolinhas, que a gente chama, que a gente ia colorindo a bolinha a partir da intensidade dos conflitos, né? Hoje está bem mais desenvolvido, já referenciado, então quanto mais escuro, mais conflitos tem aquele bairro. Aqui na RedeCom a gente ainda está com essa tecnologia antiga e estamos tendo problema com o TIC lá da UFRJ para trazê-las, e também a cidade tem que ter, né, o tal do shapefile dos bairros para que a gente possa utilizar na nova programação, mas, de qualquer forma, são experiências, algumas tentativas, outras um pouco mais consistentes, por exemplo, a cidade do México tem mais conflito hoje do que nós aqui no Rio, parece que já ultrapassaram 5.000 conflitos registrados, outros começaram e não conseguiram dar sequência, mas, enfim.
é uma rede de conflitos, a gente já fez 2 ou 3 encontros, participações internacionais e tal. Então, nós temos hoje 4.097 conflitos registrados, né, com essa disposição. Eu vou falar um pouco aqui de cada um desses temas, na perspectiva de trazer uma síntese dos principais temas levantados pelos conflitos, e, ao mesmo tempo, algumas propostas que surgem, né, nas manifestações, né, que possam aí ajudar a compor um plano, um quadro de propostas, né, para o plano diretor. Então, aqui só fazendo uma observação da segurança pública, que hoje está com esse 31%, já chegou a 37%. Desde a pandemia para cá, a saúde tomou a frente, natural, né? O transporte, ali perto de 2013, também tomou a frente da segurança pública, mas são momentos onde esses temas se tornam mais evidentes. Na média geral, a segurança pública aí reúne sempre pelo menos um terço dos conflitos, né? Então, aqui algumas sínteses dos objetos e propostas surgidas nos conflitos nessa perspectiva de contribuir para um plano popular, um plano a partir dos movimentos e da expressão política dos moradores da cidade, expressão essa que não é muito reconhecida, né, e nem incentivada no processo de conformação do plano diretor. Então, vizinhança tem aí essas características. Eu trouxe aqui um único conflito, vai ser o único exemplo mesmo, assim, mais concreto, porque ele é muito representativo do que simbólico, né, do que acontece na cidade, né? Então, a creche do Dona Marta, que os moradores reivindicando em 2005, a creche, na verdade, depois da prisão do Marcinho VP, a casa que ele tinha no alto do morro, que era uma casa muito bem estruturada, grande e com visibilidade para o morro inteiro, a partir da prisão dele ficou aquele vazio. A proposta dos moradores é que se fizesse ali uma creche, né? E os moradores de Santa Marta começaram a colocar que os moradores de Laranjeiras eram contra a creche pelo motivo de que, como ela ficava no alto do morro, os pais levariam seus filhos para a creche e depois desceriam por Laranjeiras para pegar o transporte para o trabalho. E como eles não queriam essa convivência dos moradores de Santa Marta circulando ali pela General Glicério e por Laranjeiras, foram contra e fizeram gestões contra e faixas e etc. contra a creche, né? Resumo da ópera, essa creche foi um dos motivos que fez com que o Sérgio Cabral, em 2008, resolvesse ocupar o Santa Marta, e a partir dali começou a UPP do Santa Marta, né? O Beltrame conta isso no livro dele, e a partir de então, a casa, que seria a creche, vira a sede da UPP do Dona Marta. Então, tem impactos da transferência da Vila Mimosa, pessoas que não queriam que mudasse de bairro, né? Moradores contra a construção de shoppings, escolas, cemitérios, etc. Então, são poucos os conflitos de vizinhança, mas tem esse que é muito representativo do que acontece no Rio de Janeiro. As propostas aqui: transparência e participação dos impactados em processos de alteração urbana local, consultas públicas, audiências específicas. Quer dizer, quase todas as temáticas apontam para a maior participação, para a possibilidade de interferir politicamente na cidade, nos rumos da cidade, né? Então, rios, lagoas e praias, eu vou concentrar aqui nas propostas, porque senão realmente não vai dar tempo, e os objetos mais densos são os do final. Então, controle sanitário da cidade, fiscalização, punição dos poluidores privados e públicos, tratamento de esgoto, saneamento público, eliminação de valas negras. São propostas que aparecem nos conflitos ali de rios, lagoas e praias, né? Patrimônio histórico, então, preservação cultural, dos museus, bibliotecas, né? Memorial Getúlio Vargas, enfim, a preservação do patrimônio, a luta contra
a destruição do patrimônio público, patrimônio histórico. Então, as propostas surgidas aí para esse objeto: ampliação do orçamento público para manutenção de construções tombadas dos museus e prédios históricos, investimento em cultura e patrimônio histórico, distribuição igualitária dos equipamentos culturais pelas diferentes áreas da cidade, né? Um sonho, né? Porque, inclusive, saudoso Jorge, que trabalhou também com o Eliomar durante muito tempo, fez um mapa, né, da desigualdade dos equipamentos culturais e de lazer pela cidade, né? Uma concentração nos locais mais ricos e nas áreas centrais da cidade. Parques, jardins e florestas, inclui aqui o movimento Golf para Quem, preservação dos parques da cidade, jardim zoológico causou alguns conflitos, né? Contra a estação do metrô, né, Nossa Senhora da Paz. Assim, engraçado que tem várias manifestações, tanto dos moradores de Copacabana e Ipanema, contra o metrô, né? Justificado pelo trânsito mais plural que a partir de então ocorreria nos seus bairros, né? Então, as propostas aí de parque, jardim e florestas: instalação de ecopontos, que são locais de depósito separados de resíduos para fim de reciclagem, né? Campanhas de conscientização e educação ambiental, fiscalização das obras, impacto ambiental, cuidado com os parques e jardins públicos. Lixo e resíduos: tem a luta dos garis por melhores salários, né, melhores qualidades os garis agora é que serão vacinados contra a Covid, por exemplo, né? Um absurdo, porque estão diretamente em contato com o lixo da cidade todos os dias, com pessoas na circulação, né? Mas, enfim, então as propostas surgidas aqui: fim da desigualdade na coleta, com racionalização e periodicidade do recolhimento de lixo nas favelas. O recolhimento de lixo nas favelas é complicadíssimo, né? São várias que reclamam do acúmulo de lixo, da Conlurb, que, na verdade, não destina os garis a fazerem lá a limpeza. Material de proteção para os garis, né? São vários os que têm dores de coluna, em função de não ter os containers, aqueles laranjinhas, né, que acoplam no caminhão e jogam lixo lá para dentro. Melhores condições de trabalho, então, campanha de educação de descarte de lixo, organização da reciclagem, transparência na administração da Conlurb, que é muito intransparente. O governo Crivella, inclusive, a Márcia do Crivella era dirigente da Conlurb, né? Legislação urbana e uso do solo: então, protesto contra a construção irregular em costas, manifestações, direitos pelas obras, violação de direitos pelas obras dos mega eventos. Então, as propostas surgidas aqui: mau uso do dinheiro público, satisfação com projetos urbanísticos. Então, aparecem consultas públicas pela definição de prioridades, fiscalização das intervenções no espaço urbano, audiências públicas prévias às intervenções, né? Regularização de moradias consolidadas, como no caso do Horto, consulta pública para definição de intervenções, participação dos impactados nas decisões. Infraestrutura urbana: vocês me desculpem estar correndo assim, mas é porque, enfim, são 17 temas. Se a gente for parar muito em cada um deles, é mais para ter um panorama geral. No debate posso detalhar um pouco mais. Aqui também aparecem conflitos com relação à obra do metrô, entulhos no Porto Maravilha, vazamento de esgoto, pedidos de banheiros químicos, né, academias para a terceira idade. Então, fiscalização permanente, manutenção preventiva de acidentes através de reformas e cuidado com as infraestruturas da cidade. Iluminação pública para a segurança pública, contenção de acidentes com ações permanentes de reparo de vias, planejamento transparente das obras. Sempre essa perspectiva de maior participação, do povo ser mais escutado, né, de ter audiências para intervenções onde elas forem sendo feitas, né? Tem também aqui a queda da ciclovia Tim Maia, que mobilizou muito. Enfim, Detran, postos do Detran. Espaço sonoro e visual, que são... aí tem muitos conflitos contra outdoors, né, contra
a poluição sonora, principalmente baile funk, estudos de música, shows de música ao ar livre, até de madrugada, reclamações por um nível de decibéis aceitável, baixo grave, circo voador, causando muita reivindicação dos moradores contra o barulho causado, poluição sonora do aeroporto Santos Dumont, etc. Então, limitação de decibéis de eventos públicos, regulação da propaganda, tanto a sonora quanto a visual, no espaço público. Água, esgoto e drenagem estão desabrigados pela chuva, falta d'água, poluição do fornecimento de água, né, drenagem de rios, etc. Aqui tem um conflito curioso com represamento, canalização de água e riacho pelo empresário Eike Batista, né, a luta contra a privatização da SEDAI, pedido de indenização, prejuízo do rompimento de uma das adutoras da SEDAI. Então, as propostas oriundas dos conflitos: SEDAI pública, saneamento público, limpeza urbana ampliada e regular, punição aos poluidores, distribuição de água para todos, preservação dos rios e lagoas, né? Porque as favelas da cidade também, enfim, no momento da pandemia, se tornou mais agudo ainda, né? Não só lutam pela vida, pela sobrevivência, contra as violências praticadas, mas também pela distribuição regular de água, luz, coisas básicas, né? Aqui o acesso e uso do espaço público, né, em razão das políticas de manutenção de uma reiterada ordem urbana nos bairros da Zona Sul, tem um ataque cada vez mais frequente aos camelôs, né, também um crescimento do trabalhador informal na cidade, né, reprimido pela Guarda Municipal, basicamente, mas muitas vezes também pela polícia. Feirantes artesãos também vão às ruas, muitas vezes, reivindicar a permanência das feiras. Grande parte dos protestos termina em confronto direto entre os camelôs e a polícia ou a Guarda Municipal. Então, aí tem também manifestações, projeto de lei que permite a abertura de vias, encostas, ampliações de coberturas, cessão de 25% de espaço dos clubes para os comércios. Moradores da Providência, há anos sem o teleférico, custou a única praça do local, né, a base do teleférico da Providência foi construída exatamente em cima da única praça do local. Serviu aquilo muito para o turismo, né, e depois ele já funcionava em horário de não trabalho, ou seja, começava às 11 da manhã e terminava às 4 da tarde, né, o teleférico da Providência. E depois parou simplesmente de funcionar, né? Então, contra os entraves burocráticos que os proprietários chamados food trucks sofrem, fechamento das naves do conhecimento, questão do Cristo Redentor, acesso ao Cristo, que causa transtorno ali em Laranjeiras, enfim. As propostas surgidas aí de acesso e uso do espaço público, então, adaptação do espaço público para cadeirantes, isso muito importante. A gente teve ali a Luciana Novaes, né, como uma grande representante dessa ideia, né, dessa necessidade das intervenções contarem sempre com essa perspectiva, ampliação das organizações do comércio ambulante, fim da repressão ao trabalho informal, ampliação e retomada do projeto da nave do conhecimento, contra a prática do rapa e o recolhimento das mercadorias dos camelôs, a covardia que se faz pela guarda, que não só arrebentam as coisas, como também subtraem, né? Isso é um fenômeno antigo, antes da existência da guarda, mas continua acontecendo muito. Bibliotecas de bairro, gestão pública de equipamentos de lazer e cultura. A questão da moradia é bem importante, central, né? É uma das questões que levantam conflitos que têm uma permanência no tempo, em função da ameaça de remoção. A gente acompanhou também bem de perto lá o caso da Vila Autódromo, desde a época em que eles começavam marcando as casas, né? Pichando a porta das casas dos moradores, com um número e o símbolo da Secretaria Municipal de Habitação.
prática bárbara, né, realizada ali na Vila Autódromo, e podemos acompanhar o processo ali, muito duro, muito violento e paulatino da remoção da Vila Autódromo, né, com a resistência que se criou, o plano popular que foi feito em alternativa ao plano do governo, acabou possibilitando também, ou ganhando força, a luta dos moradores que conseguiram permanecer. São hoje 20 famílias lá, né, que permanecem na Vila Autódromo. Então, tem também aqui o Ministério Público investigando a possível higienização ocorrida na cidade no período da pré-copa, né? Quer dizer, o movimento de recolhimento de moradores de situação de rua. Então, para a moradia, surgiram as propostas de atualização do valor e ampliação do nível de atendimento do aluguel social, construção de moradias populares, destinação de imóveis vazios no centro para moradia popular. Ontem, inclusive, eu lembro do Botanski, né, quando eu vi a fala do Tarcísio sobre a aprovação do Reviver Centro, né, esse processo de incorporação, né, da perspectiva crítica e mudança de rumo, quer dizer, até se vai utilizar vazios do centro para a moradia popular, mas garantindo que os empresários que as reformarem ganhem terrenos em Copacabana, Ipanema, Tijuca, para a construção, né? Essas operações interligadas. Então, as propostas aqui, voltando às propostas de destinação de imóveis vazios no centro para moradia popular, amparo público aos moradores em situação de rua, fim das remoções e regularização das moradias consolidadas, títulos de propriedade para as moradias nas favelas, urbanização dos espaços populares, distribuição igualitária dos equipamentos de lazer e cultura pela cidade, aparece aqui também, utilização do espaço do Parque Olímpico para moradias populares, consultas públicas, participação social nas decisões políticas. Essa é uma marca presente sempre. A educação, corte de verbas, as péssimas condições de trabalho, salários congelados, ameaças de fechamento, falta de professores. A gente teve ali eu fui assessor parlamentar durante 2 períodos de 2 anos, né, e num deles a gente propôs, foi aprovada e fizemos a CPI dos trabalhadores da educação. E visitamos muitas escolas e a situação assim é muito calamitosa, né? A perspectiva começa pela cozinha, né, que, enfim, as mulheres têm que lavar o prato para 100 crianças, depois outras 100, então ficam turnos de alimentação, porque falta prato, falta talher, falta panela, é muito arriscado o trânsito ali entre a cozinha e as panelas gigantescas, vários acidentes, várias adoecem, elas têm que fazer tudo, né, descongelar a carne, fazer a comida, limpeza, aparelhar, enfim, é muito grave a situação das cozinhas nas escolas públicas municipais. Cozinha, banheiros, então nem se fala, né? Não tem papel nunca, tudo quebrado, as bibliotecas verdadeiros vazios, né? Então, mas também o processo todo de sucateamento da educação em todos os níveis, né? Na cidade, com reflexos na UERJ, nas universidades, nas escolas estaduais, enfim. Então, as propostas aí para a educação, aumento do investimento público, com transparência na execução, reforma nas escolas com climatização, cozinhas aparelhadas, banheiros aptos ao uso, bibliotecas abastecidas, vistorias estruturais permanentes, plano de obras para as escolas e universidades, respeito ao profissional de educação, com aumento de salários, plano de carreira, material de qualidade, concurso público. Concurso público é requerido em quase todos os objetos de conflito, né? A gente vive aí a era da privatização, terceirização, OS, esse tipo de instrumento de privatização do acesso do trabalho. Então, fim da aprovação automática nas escolas, investimento em pesquisa, recuperação nas áreas de esporte e lazer, contratação de profissionais para atendimento às crianças com necessidades especiais, porque uma das reivindicações surgidas ali no ambiente da CPI era isso, exatamente porque
as crianças com necessidades especiais eram contratados estagiários a valores, e não querendo desmerecer, estagiário já fui durante muito tempo, claro que é super importante, né, mas todas as diretoras que a gente teve contato pediam profissional já com um pouco mais de estrada, porque as necessidades são complicadas, né, e o apoio à integração dessas crianças requer profissionais mais experimentados, pelo menos é a reivindicação que as diretoras fazem, né? Então, orçamento transparente, participação da comunidade escolar no planejamento educacional. Saúde, enfim, sucateamento total, falta de insumos, hospitais lotados, filas, pessoas morrendo nas filas, né? Precárias condições de trabalho. A gente viu que, apesar de tudo, o SUS tem sido campeão na pandemia, né? No atendimento às pessoas, na dedicação dos profissionais. São profissionais sempre muito ativos e sérios. Agora, as condições a que são submetidos são realmente muito tristes, né? E quanto mais distante do centro, das áreas mais nobres da cidade, pior a situação. Tanto que temos volta de dengue, tuberculose, sarampo, poliomielite, difteria, rubéola, doenças que já estavam praticamente extintas, né? Voltam por causa das condições péssimas e desmonte de programas importantes, como o Mata-Mosquitos, por exemplo, né? Então, as propostas aqui: contratação de profissionais via concurso, retorno dos programas considerados essenciais, como os Mata-Mosquitos, aprimoramento e ampliação dos médicos de família, investimento em pesquisa, compra e distribuição regular de remédios de uso frequente, ampliação dos leitos públicos, saneamento básico, distribuição regular de água, segurança alimentar com distribuição de alimentos, hortas comunitárias nos bairros da cidade. Que também os conflitos já apontam para uma noção de saúde mais completa, né, e menos apenas exclusiva para o tratamento, né? Já aparecem propostas que tratam a saúde como algo, com a relação humana com o meio ambiente, como algo mais completo, né, independente das responsabilidades coletivas, né? Transporte, trânsito e circulação, né? Então, as obras de impactos negativos para a população, como o BRT, Transbrasil, né, que até hoje não termina, gerando horas do deslocamento de grande parte dos trabalhadores que vêm para a cidade, do VLT, alto preço das passagens, dos trens, das barcas, dos ônibus, taxistas reivindicando. Tem crise em tudo que é modal de transporte na cidade, né? A regulação do transporte por aplicativo, pela isonomia de condições de trabalho, protesto contra a retirada dos ônibus, proibição de vans, reivindicação pela ampliação da utilização hidroviária, né, para o deslocamento, o bonde de Santa Teresa, o caráter turístico que mesmo depois da reforma ele toma, né, acidentes automobilísticos em razão da má sinalização, conservação das pistas, iluminação precária, abuso na cobrança de pedágio interurbano na linha amarela, que também motivou a CPI lá na Câmara Municipal, né, mostrando que, inclusive, já está paga a linha amarela a quem construiu 2 a 3 vezes, né, e que continua gerando aí um lucro de cerca de R$ 1 milhão por dia, o pedágio da linha amarela, né? Taxistas e vans contra a indústria de multas, Zona Sul contra a expansão do metrô, deslizamento de terra em avenidas, fechando vias, né? Então, as propostas aí de trânsito e circulação, plano cicloviário da cidade, ampliação da utilização do transporte hidroviário, regulamentação do transporte por aplicativo, porque os taxistas reclamam, com certa razão, que, enfim, eles têm uma gama de normas a seguir que os aplicativos não têm, né? E tem uma denúncia de uma invasão muito grande de carros, cerca de 100 mil carros a mais na cidade rodando em função dos aplicativos. Retomada das linhas de ônibus canceladas, ampliação da oferta, ampliação da malha do VLT, transporte público noturno mais frequente, investimentos em iluminação, sinalização, melhoria de vias, extinção do pedágio da linha amarela.
reforma, manutenção e construção de novas passarelas, conclusão das obras de Transbrasil, acessibilidade para deficientes, regularização dos horários e ampliação da oferta das barcas, fim da dupla função do motorista de ônibus, redução das tarifas de transporte em geral. São coisas que mobilizam muito e que fazem com que os conflitos explodam, né? Segurança pública. Esse é o tema mais reclamado, né, entre os objetos dos conflitos. Apresenta marcadas diferenças entre os conflitos que têm origem nas áreas mais ricas e brutal oposição que ocorre nas favelas. Mais organizados os conflitos das áreas mais ricas da cidade, mais apoiados, planejados, cobertos mais detalhadamente pela imprensa, permanecem mais tempo as coberturas dos crimes ocorridos nos espaços mais ricos da cidade, né? Então, normalmente reivindicam paz, requerem maior policiamento dos seus bairros, repercutem por mais tempo nas fontes e, de outro lado, nas favelas, em especial, grito pelo direito à vida, que, mesmo na pandemia, a gente tem um aumento do número de mortes cometidas pela polícia nas operações, né? Então, pelo fim da brutalidade policial, das operações nomeadas pelos manifestantes como operações de extermínio, os caveirões aéreos e terrestres, que tornam o fuzil presença constante nos territórios, mesmo quando a polícia não está, né? Tem notícia, na verdade, uma denúncia feita a uma vez que nós estávamos, que inclusive o Observatório de Conflitos vinha se reunindo e tendo como espaço de reunião uma sala lá do CEASM na Maré, né, no último ano aí, antes da pandemia. Então, lá surgiu um dia uma denúncia de que, inclusive, houve um aluguel do caveirão a uma das facções criminosas para o combate entre facções, né? O nível de imbricação, né, das forças de opressão. Esse é um exemplo disso, né? Então, estudantes... Então, assim, você tem... Nos conflitos de segurança pública, 60% deles, mais ou menos, ocorrem nas favelas. E 50% da totalidade dos conflitos de segurança, que são 1.200 e pouco hoje, são dirigidos à ação da polícia. A polícia como verdadeiro elemento de criação de desigualdade na cidade, né? Porque a forma como ela age em determinados territórios, notadamente nas favelas, é de tal forma absurda que origina, promove a desigualdade na cidade, né? São alguns movimentos, várias chacinas, né? É muito duro ler esses conflitos, assim, mesmo que num apanhado geral, como eu fiz aqui, para trazer um pouco das cores desses conflitos para vocês aqui hoje, mas você vai vendo um assassinato atrás do outro e várias chacinas, aquele negócio assim, muito, muito intenso, recorrente, muito semelhante, e a polícia militar, em especial, grande agente dessa matança, né? Então, estudantes pela paz, taxistas contra a onda de assassinatos de motoristas, moradores contra a onda de sequestros. Em 2005, você tem ali concentração, boom de sequestros, né? Um tempo depois começa a questão dos desaparecimentos, né? E alguns movimentos são criados, né? O Basta, Eu Quero Paz, o Parem de Nos Matar, que reúne diversas lideranças de favelas e moradores, as mães das vítimas da violência, que reúne basicamente mães de crianças assassinadas, né? E que tem um triplo caráter, né? As mães hoje são um grupo muito respeitado socialmente entre os movimentos sociais, né? E que, da mesma maneira que atuam no judiciário, e muitos cobram, por que atuam no judiciário e não na política? Mas, na verdade, elas normalmente são chamadas a atuar no judiciário pela própria polícia, né? Que já tende a criminalizar o seu filho, né? Com kit... que eles botam lá, uma droga, uma arma, né, o kit flagrante, né, que o Michel Misse chama, né? O Michel Misse, inclusive, tem uma pesquisa com mais de 700 autos de resistência,
onde só um chegou ao julgamento, punição do assassino, né? Quer dizer, todos os outros 699 pararam em algum local do caminho e a grande maioria não saiu nem da gaveta do delegado, né? Então, campanhas como Caveirão Não, Somos da Maré, Temos Direito, né? que surgiu logo após a ocupação militar, que durou mais de um ano na Maré, muita brutalidade, invasões das casas, os soldados ficavam nas lajes das pessoas, né? Sem pedido, sem aviso, sem nada. Tudo muito vigiado, filmado e controlado pelos militares naquele momento da intervenção, né? Então, CEP por segurança nas escolas e contra a ação da PM, passeatas contra a criminalização da pobreza, contra as milícias, mas a favor também de milicianos. Eu achei hoje, tinha nem visto um conflito de apoio ao natalino, lá na época que o natalino estava sendo preso, né? Então, contra os baile funk, a favela a favor dos baile funk, policiais por melhores condições de trabalho, né? E até por tratamento psicológico, né? Por tudo que eles passam aí também, enfim, são dessensibilizados, né? Para agir dessa maneira que agem. Então, ONGs pela paz contra as ações do BOP, contra a onda de assaltos, queima de viaturas, ônibus e barricadas, e protestos contra a violência policial, atos contra as UPPs, muitos atos pela liberdade de Rafael Braga, que foi um símbolo ali de 2013, né, um menino que foi preso por estar portando pinho-sol, preso, julgado, condenado, enfim, só saiu quando pegou tuberculose, né, e teve que ser tratado em casa e poder responder o processo de liberdade, coisa que não acontece com os burgueses da cidade, digamos assim. Dos 23 manifestantes de 2013, né, que foram criminalizados ali naquele momento, contra a redução da maioridade penal, muitos protestos contra a morte de crianças, duro de ver, mas assim, as idades, né, pessoas sendo mortas dentro de escola, dentro da casa, geralmente decorrente de operações policiais. Então, Ágatas, Mateus, Brunas, Marcos Vinícius, Marias Eduardas, quanto mais tem que morrer, né? O covarde assassinato brutal da Marielle parou a maré, a cidade repercutiu o mundo afora, gerando muitas manifestações indignadas por justiça, pela punição dos mandantes, prisão dos covardes, Amarildo, Engenheira Patrícia, Tim Lopes, João Hélio, Daniela Pérez, DG, casos que também mobilizaram diversas manifestações por justiça. Para além dos milhares de casos isolados, né, há um mecanismo, né, de opressão regular que funda a desigualdade, criminaliza a pobreza, pratica a necropolítica orientado pelo racismo estrutural. Então, os propostas surgidas nos conflitos de segurança, o fim da polícia militar, um grito muito forte e coesionador das passeatas lá de 2013 para cá, né? Fim das operações violentas nas favelas, maior eficiência nas investigações, mais investigações, perícia dos casos, punição dos policiais e por uma corregedoria civil, legalização das drogas é uma das propostas que aparece, investigação e devido processo legal aos traficantes e milicianos por um judiciário mais isonômico, né? Então, acho que já deu aí mais ou menos uma hora. Aqui a equipe nossa que toca o trabalho, sem eles não seria possível, né? O Vainer, o Luizinho Lourenço, Mariana, Tiago, Beatriz, Buba, que fez parte da equipe, Igor, Jade, Jorge e o Diego, que é o desenvolvedor de sistemas aí que bota esse site para funcionar. Acho que é isso no primeiro momento e vamos abrir aí para o debate, né? Pessoal, eu vou pedir para vocês se inscreverem pelo chat, tá? Porque não dá para ver a mãozinha levantada, é meio difícil de ver. Pois é. Já tem algumas coisas aqui no chat, né? Obrigado.
É um trabalho coletivo, e, na verdade, quem faz o trabalho é o povo organizado aí, né, que a gente tem um respeito muito grande pelos conflitos, né? A gente sabe a dificuldade que é deles se expressarem, se organizarem, e é uma potência democratizante, né? Porque, na verdade, os conflitos podem mudar e devem mudar de assunto, né? Enfim, espero um dia a gente não ter que falar sobre segurança pública, assassinato de polícia, e falar sobre onde instalar melhores teatros e bibliotecas, mas o conflito é uma expressão muito forte da vontade de participação da população, né, que não vê outros canais, quer dizer, você tem um canal político muito estreito, muito limitado, canal judiciário, então, nem se fala, né, eu estava falando ali que as mães são chamadas a participar, tendo filho assassinado, tem que mover uma ação para comprovar que o filho era trabalhador, era estudante, que não tinha nada de envolvimento com os caras, né? Que o primeiro ato é ir à justiça comprovar a inocência do próprio filho. Né? Aí Julieta está inscrita. É porque eu estava só dando uma olhada aqui nas coisas que vieram pelo chat, mas tudo bem. Vamos deixar os 5, né? Tem Julieta e Edson. Vai lá, Julieta. O Breno está respondendo ainda, né, Breno? Porque tem... desculpa. Deixa ele falar depois. Não, só porque tem já algumas coisas aqui, né? Eu estava tentando refletir junto. Giliana aqui fala do país das terceirizações, né? Impressionante. De um tempo para cá, a gente tem vivido várias formas, né, de privatizações do público, né? As OS e as terceirizações, quase extinção dos concursos públicos. Então, esse é um movimento que vem passando, né? E não dando certo, né? Todas as análises que são feitas sinalizam que muito mais atrapalham a boa administração dos equipamentos públicos do que propriamente ajudam, né? Aí tem aqui a pressão do Edson, né, a pressão para voltar às aulas em plena pandemia, que enfim, eu também sempre achei absurda ao extremo, né, porque você são 600 mil crianças só para o ensino municipal, né, fora os pais que levam o transporte, quer dizer, você bota 1 milhão de pessoas na rua, sem controle dos ônibus, sem controle da circulação, né, em plena pandemia, e é claro que essas crianças podem ter uma resposta menos grave ao vírus, mas elas, obviamente, esse movimento é um movimento de explosão de contágio, né? Então, e vinha sendo tentado pelo Crivella com muita crítica e tal, e o Eduardo Paes veio e sapecou a volta às aulas, né? Então, aí tem aqui também da Luciana, tem a Julieta inscrita, o Edson. Então, vamos rodar um pouco aí. Fala, Julieta. Quanto tempo, né? Saudade sua. Pois é, Breno, saudade, né? Bom, eu conheço o trabalho, né? Conheço e admiro. Sou admiradora desse trabalho porque vocês criaram, né, um enorme banco de dados, né, de informações que não são fáceis de conseguir, né? Informações sobre conflito. Enfim, então você está de parabéns, assim, inclusive por ter continuado esse trabalho, né? Por tanto tempo. Você falou 2004, daqui a pouco ele vai fazer 20 anos. Sim. Né? Então, tem umas interrupções no meio do caminho e tudo, né? Umas dificuldades de aprovação, mas mas mal ou bem está continuando, né? Está podendo ir, então isso, enfim, tem um valor enorme, porque está cobrindo 2 décadas aí, né? Você passou um pouco rápido, assim, enfim, eu fiquei aqui me perguntando se você pode entrar nesse banco de dados com unidade territorial, por exemplo, bairro, saber tudo o que aconteceu nesse tempo todo naquele bairro, ou região administrativa. É possível isso? Sem dúvida. Região administrativa, a gente a gente até deve já foi pedido uma outra vez, a gente ainda não conseguiu fazer, porque, na verdade, é botar uma
um rejuntamento de bairros por região administrativa. Isso não é nem muito difícil de fazer, né? Dá para a gente botar uma transparência por cima, né, do mapa com as APs todas, mas sim, você por bairro, por cada bairro você sabe por período que você quiser, e se quiser isolar um objeto, todas as pesquisas combinando aqueles objetos de pesquisa que eu mostrei no começo ali são possíveis. Fantástico, realmente é fantástico. Para o plano diretor, para o planejamento, né, você saber o que está acontecendo no bairro, ter esse registro por bairro, por essa consulta territorial, é uma fonte importante. E como a gente vem desde 93, né, é interessante porque dá para pegar um bom apanhado, fazer diferenças entre governos, né, quais os impactos dos governos em relação a determinadas políticas e bairros. Né? Eficácia de políticas públicas, né, que foram territoriais. É bastante flexível ali o mapa. Agora, uma outra dúvida, uma pergunta que eu tinha, assim, mas é uma questão mais metodológica, né, é que nesse meio tempo aí de 93 para cá, né, tem as mídias digitais que emergiram aí como uma fonte de manifestação, né, de reclamação, muito rica, né? Eu vi ali nas fontes que vocês trabalham, estava mais na imprensa, eu fiquei achando, vocês têm consulta também nas mídias digitais? Sim, a gente optou pelo Terra, porque o Terra vinha fazendo uma cobertura grande, né, e acompanha, mas isso também do ponto de vista de uma mídia, né, dentro do Facebook, WhatsApp, ainda não, né? A gente recebe, fica sabendo, tem algumas coisas sendo criadas agora no momento da pandemia, né? Umas intersecções entre movimentos a partir do ambiente digital, né? Virtual, que a gente tenta acompanhar. A gente fez um boletim, eu vou até botar aqui no chat, né? Dos conflitos já na pandemia, né? E aí aparece um pouco dessa dinâmica de convocação a partir da internet, né? Essas novas ferramentas de convocação e de expressão, os panelaços, né? Esse tipo de manifestação que antes era mais escasso e que agora é quase que a única via, né? Apesar de que a gente teve ali, depois da morte do George Floyd, de assassinatos cometidos aqui pela polícia, algumas manifestações estão cobertas nesse relatório que a gente fez já durante a pandemia. Deixa eu botar ele, inclusive, aqui no chat para vocês. É isso. Em alguma hora eu boto, mas vamos seguir, né? É importante. Edson. Bom, no mais, parabéns, viu? Só para encerrar aqui. Obrigadão. A equipe toda. Eu, inclusive, assumi hoje muito individualmente aqui, e muito em função desse, enfim, desse período em que a gente está descoberto, né? Então, não quis assim, chamar os meninos, estão tendo que se virar em mil outras coisas para pagar as contas, para sobreviver, né? Então, falei, pô, deixa eles na deles, eu assumo sozinho essa tarefa, porque quando a gente voltar, a gente volta coletivamente, né? Mas são figuras incríveis, tanto o Luiz, a Mariana, o Tiago, o Jorge, Beatriz, uma galera muito boa que participa aí dos atos sempre na perspectiva de uma observação participante, né? Mas de registro forte também das lutas sociais do Rio de Janeiro. Edson, né, que estava escrito. Opa, sim. Acho que era na ordem, né? Acho que era eu. É isso, não? Eu acho que era. Beleza, tá. Então, boa noite. Breno, primeiro eu queria agradecer o teu trabalho, a tua apresentação, obrigado. São duas coisas só rápidas que eu queria te questionar. Primeiro, uma questão mesmo, e segundo, é mais um encaminhamento, assim, uma sugestão. Sei lá, talvez para um trabalho, a partir daquilo que vocês desenvolveram aí. Primeiro, Breno, é assim, como é que é uma questão de método. Como é que você caracterizou, de fato, assim, as tuas fontes, né? Como é que você
caracteriza efetivamente a fonte do conflito, para você entender que ela atinge um status de fato, né, de fonte, e você, assim, traduzir no mapa, né, georreferenciado, que nem vocês fizeram. Essa era uma dúvida. E a segunda é aquela questão do encaminhamento. Eu fiquei vendo o seu mapa, eu fiquei aqui, viajando aqui nos passos, né, a partir daquilo que você apresentou para a gente. Você imagina confrontar aquilo que você mostrou para a gente com o investimento territorializado de recurso público, né? Como é que você trabalha com essas duas fontes, né, com essas duas, sobrepondo, né, essas duas informações, né? Eu acho que você tem bastante, a partir disso, né, bastante pano para manga para estar discutindo aí política pública, planejamento, enfim. Só um encaminhamento mesmo, talvez seria legal, quem quiser se apropriar, né, enfim. Mas é isso. Obrigado, Breno, pela tua apresentação. Posso ir respondendo, Fabrício, um a um? Você que sabe, você que sabe. Depois dele então, tem Luciana. Tá. Deixa eu só falar do método, né? Que, enfim, a gente no começo sempre foi muito questionada a questão dos jornais, que os jornais são limitados, os jornais não cobrem toda a cidade, os jornais, né? Ao mesmo tempo, os conflitos e as manifestações querem sempre o espaço da mídia, né? Porque eles querem alcançar o maior número de pessoas, né? Então, tem esse balanço. A gente foi tentando com outras fontes, tipo Centro de Mídia Independente, que é um pessoal que surgiu muito ali forte na 2010 para cá, cobrindo manifestações de 2013 e que fazia transmissão online direto, né? Sites, o próprio DCM, a própria equipe, tentando cobrir. Agora, não é tanto que a gente chama de Observatório dos Conflitos Urbanos na cidade do Rio de Janeiro, não é da cidade de todos os conflitos, né? Mas dos conflitos possíveis e que estão vinculados a essas fontes. O Ministério Público, ele reúne, por exemplo, tem um único registro de conflito do Ministério Público, dá conta de 10 anos de reclamações dos presos na cidade, né? Quando a gente descobriu essa caixa lá no arquivo deles, né, e foi lendo, assim, é um negócio inacreditável. Quer dizer, só aquilo dali é um livro, né? Todas as reivindicações dos presos ao longo de 10 anos, eles foram acumulando, não responderam nada e guardaram numa caixa lá dentro, simplesmente não tomaram atitudes, né? Então, as diferenças das fontes, portanto, são muito grandes, elas levam a um trabalho da gente colocar um resumo ali e tentar guardar o máximo possível para informar, né, e fazer trabalhos mais detidos. A gente tem lá no site alguns textos de análise, dissertações que já foram feitas a partir do observatório, análises sobre casos específicos, Porto Maravilha, segurança pública, saúde, né? A gente já fez alguns boletins temáticos também. Acho que uma visitada ao site vai te responder boa parte dessas dúvidas, assim. Mas, sim, as fontes, a gente teve no início a perspectiva de, através das fontes de informação oficiais mesmo, né, ver as desigualdades. E você não precisa ir muito além. É impressionante o que já aparece nas fontes oficiais de retrato da cidade, da mobilização política da cidade, né? Por exemplo, esses 60% dos conflitos de segurança pública em função da ação assassina da polícia nas favelas da cidade, né? Então, mesmo durante a pandemia, né, a gente tem dados de aumento do número de mortes a partir da pandemia. Se não é a DPF 635 lá votada com dificuldade no Supremo, eles estariam barbarizando ainda mais, né? É quase que um aproveitamento da pandemia para fazer esse extermínio. É um negócio impressionante. E isso aparece nessas fontes que a gente utiliza. Acaba aparecendo. Assim, é difícil a gente ver a gente tem lá, denuncia aqui, né, interaja com o observatório, anuncie sua manifestação, não tem muito retorno, mas são poucas as vezes onde a gente saiba de alguma manifestação que não saiu em nenhuma das fontes, sabe? Tá?
acho que é relativamente bem coberta, pelo menos a análise que eu faço, assim, mesmo sendo as fontes oficiais aí, né? A maior parte delas. Não sei se te respondi. Tem a Luciana Mendes, fez uma pergunta no chat aí. Depois eu queria falar uma coisa também. Luciana, as categorias de gênero, raça e classe parecem permear todos os conflitos. Todos não, mas boa parte, né? Como o observatório trabalha essa interseccionalidade? Então, a gente... essa questão racial, né, a questão de gênero aparece menos na expressão dos conflitos. Tem alguns relatos de violência contra as mulheres, feminicídio e tal, né? Mas a questão racial ela é muito presente, né? Você tem aqui, por exemplo, tem um conflito lá que os moradores dos Prazeres aqui de Santa Teresa reivindicaram porque descobriram que a água acabou na comunidade para ser desviada para o carnaval, o sambódromo ali embaixo, né? Então, assim, simplesmente se destina a água de toda uma comunidade para o sambódromo, em função do carnaval, as pessoas ficam sem água no carnaval, né? Então, assim, elementos desse racismo estrutural estão permeados em vários. A gente tem feito um trabalho de marcação e de estudo, né? MIBEMB, necropolítica, a Grada Quilomba, enfim, a gente tem uma perspectiva de reuniões semanais onde a gente vai, a cada semana, discutindo alguns textos e, ao mesmo tempo, preenchendo os conflitos e estudando a temática do conflito. Então, nos últimos períodos, a gente vinha se debruçando muito sobre essa questão do racismo, né? Silvio de Almeida, Grada Quilomba, o MIBEMB, Aquile MIBEMB, a questão da necropolítica, os autores que ajudam a informar e a formar uma visão mais profunda aí sobre os fenômenos que os conflitos apontam, né? Mas a gente tem trabalhado dessa maneira, assim, é uma equipe pequena, a gente vai ponto a ponto, as coisas que vão surgindo, a gente vai trabalhando. Mas essa questão do racismo já aparece nesses nossos últimos boletins, a questão da violência nos conflitos também, e a questão de classe está permeando tudo, né? Enfim, eu lembro de uma aula do saudoso Luiz Antônio Machado Silva, que inclusive morreu de Covid, né, há pouco tempo atrás, falando que nos 40 anos de sociologia que ele exercia, que estava comemorando ali naquela aula, que, na verdade, o conflito é a expressão da luta de classes, né? E aí você vê muito marcadamente alguns conflitos mobilizando setores mais dominantes, né? E os conflitos dos dominados apresentando elementos básicos de sobrevivência, né? Reivindicando água, comida, salário, moradia digna, não violência, direito à vida. Então, essa questão da classe ela está marcada, né? E alguns dos conflitos ou dos mecanismos geradores de conflitos, como no caso da segurança pública, eles estão muito marcadamente, são mecanismos promotores, né, da desigualdade e da separação daqueles que devem ser protegidos daqueles que devem ser punidos na cabeça e nos gestos e na ação política de quem comanda, né? Breno, sou eu, Fabrício? Posso falar? Sim. Depois de mim eu tenho o Arthur. Eu queria te perguntar, sim, fala aí o que você puder. Que você falasse um pouco como evoluiu, né, ao longo do tempo, né, esses conflitos. Você chegou a falar um pouquinho sobre isso, queria que você falasse um pouco mais. Ou seja, como determinados agentes se destacaram. Na verdade, eu estava mais interessado em saber assim, se a partir dessas informações que vocês têm, é possível falar alguma coisa sobre movimentos sociais urbanos no Rio de Janeiro hoje? Ou seja, tem alguma coisa nova aí, alguma coisa diferente que está surgindo, que vocês estão observando, ou ao contrário, alguma coisa está arrefecendo? Sim.
Eu vi, por exemplo, um que ilustra um pouco assim, as mudanças políticas mais largas, depois eu falo desse fenômeno que você está perguntando, né? Mas, por exemplo, tem um conflito de 2006, uma gama de conflitos em 2006 por causa de problemas de lotação de aeroporto, né? Então, 2006, governo Lula ali, então o aeroporto lotado e dando problema de atraso de avião, então os tipos de conflito, né? Depois, 2014, você tem conflitos contra o aumento da gasolina, a gasolina está um absurdo, R$ 2,50, né? E hoje você não tem esses conflitos, né? Então, assim, nenhum nem outro. Então, são coisas que vão demarcando simbolicamente opções políticas diferentes ao longo do tempo, né? Mas uma das coisas que a gente tem notado muito forte, e aí é outro elemento também consequência dos governos do PT, né? Que se de um lado teve pouca diferença do ponto de vista do tratamento das favelas, principalmente garantia da lei e da ordem, né, militarização da maré e preparação para os mega-eventos com muita coesão com o Sérgio Cabral e as políticas do PT aí. De outro lado também, por exemplo, nas universidades você teve um acesso muito maior, né, de camadas populares e de pessoas pretas, né? Então, isso muito importante, porque acabou gerando, eu acho, no movimento estudantil e em outros movimentos sociais, e a gente tem observado isso com frequência, essa discussão do racismo, né? Essa pauta do racismo, e não apenas a pauta identitária ou a pauta liberal a partir do racismo, mas uma perspectiva de transformação radical em razão do racismo, né? Esse é um elemento que não foi à toa que a gente veio a estudar, mas a gente foi notando nas expressões dos movimentos que a gente acompanha um pouco mais de perto, né, o surgimento dessa questão com força muito grande. Rafael Braga, a questão ali, mesmo a repercussão do caso do Rafael Braga em relação aos 23 outros, né, ali a Sininho e os 23 que foram processados e quase condenados ali a partir de 2013, os movimentos fizeram essa demarcação da diferença dos casos do Rafael Braga para com relação às outras pessoas, os outros 23, por exemplo. Nessa discussão do racismo, ela tem pautado muito fortemente. Então, essa é uma diferença que eu vejo e que tem início nas cotas, né? Nas condições de acesso à universidade, por exemplo, né? E a movimentos de internet de denúncia dos casos, e o George Floyd foi um elemento forte nisso daí, mas antes disso já vinha uma grande força dos... Tanto é que, enfim, as eleições do campo crítico têm demonstrado, né, essa presença das mulheres mais forte, a presença negra e das populações de favela sendo eleitas com mais frequência a partir do covardíssimo assassinato da Marielle, enfim. Então, acho que uma das marcas que a gente vem, e por isso a gente vem trabalhando forte essas leituras, é a intolerância ao racismo, assim, por parte dos movimentos, por parte das pessoas, a denúncia cada vez mais aguda, né? O tema tem aflorado nos movimentos, de forma geral. Arthur Peluso, no chat, dá uma olhada lá. Pois tem Arthur Peluso. Com a possibilidade de organização e incorporação por parte do Observatório da cobertura mediativista como forma ativa de produção de dados. Pois é. A gente tem um problema que é o seguinte, algumas experiências, por exemplo, a da CBN, a gente fez, né? Então, mas
ela começou a retratar muito pouco conflito e muita dificuldade de fazer essa cobertura por parte de quem fazia, e etc. Então, a gente encerrou num determinado momento, porque ela não cobria mais, né? Os mediativistas, eles se transformam muito, como a gente tem que a gente pode inserir uma fonte, mas é com todo cuidado e anotações metodológicas e avisos ali no início do site, né, para que as pessoas saibam que em determinado período que ela está pesquisando, as fontes que se tem são aquelas, né? Então, mas a gente usa, por exemplo, o observatório do Facebook para articular e mostrar, né, coberturas de mediativistas através do Facebook, por exemplo, do Instagram. Então, a gente também tem usado esses elementos para trazer aqui, por exemplo, essas duas últimas manifestações aí contra o Bolsonaro e sua gestão, elas tiveram coberturas que a gente pegou dos mediativistas, botou no Facebook, botou no Instagram, então a relação um pouco mais por aí. Né? Mas para a fonte se consolidar enquanto possibilidade, ela tem que demonstrar uma permanência no tempo que normalmente esses instrumentos têm pouco, mas eu acho que agora pode ser que se incremente, né? Se consolidem por causa da necessidade que a pandemia traz. Eu ia até te perguntar isso, Breno, tem a Luciana também no chat. Se ninguém tiver alguma pergunta, eu vou fazer mais duas. Tá A aí, Luciana, Tomás. né? Luciana e Tomás. Então, da Luciana, se é possível trabalhar colaborativamente com o observatório, claro, eu tenho profundo interesse nessa questão, gostaria de colaborar. Só entrar em contato. Vou até deixar meu e-mail aqui. A gente anda repetindo, né, sem uma dinâmica, esperando que seja aprovado na Câmara logo a nossa renovação, para voltar a uma dinâmica mais efetiva, mas sem problema algum. Sem problema, e será muito bem-vindo qualquer colaboração, sem problema. Juliana também. Tem o Tomás, pergunta ali, olha. Tomás, ao longo de toda a sua observação dos conflitos, você consegue notar variações na violência estatal? Se sim, quais são? Sim. Primeiro, a intensidade. Ela cresce em PG, né, em progressão geométrica, ela não para e ela se intensifica. Segundo, a utilização de caveirões, porque caveirões, desde que surgiu o caveirão, e surge na Colômbia, né? Eu até tive no Museu da Polícia Militar lá, o caveirão de lá, tem também na África do Sul, etc. Mas quando ele é implantado aqui, ele muda a dinâmica, né? E muda o nível de letalidade causado pelas invasões da polícia. Porque são 8 buracos, os primeiros, né, de fuzil apontados, e aquelas gravações aterrorizantes, né? Eu vim aqui buscar sua alma, sai da frente, senão vai morrer, o caveirão chegou para te pegar. Ainda tinha esse elemento aterrorizador, principalmente das crianças. Gente, tem um conflito aqui que uma senhora morreu de ataque cardíaco quando o caveirão entrou com essas gravações, né? Simplesmente teve um ataque cardíaco e morreu. E aí as pessoas fizeram a manifestação. Então, tem um incremento não só do número, né, de mortes, que é sempre crescente, como também um incremento dos instrumentos, né, enfim, eles tiveram que fazer a DPF para parar e comentando a questão do helicóptero, tiro na cabecinha que o Itzel prometia e cobrava, tinha instrumento próprio para se fazer, né? Era o helicóptero blindado que simplesmente saía atirando a 200 metros de distância, 300 metros de distância, sem a menor precisão, e como se isso fosse regulamentado pelas leis, pela Constituição, né? Simplesmente faziam, em tese, em combate aos traficantes, mas, na verdade, o desenvolvimento desse mecanismo, né?
Então, tem uma intensificação e gera respostas, né? Também, do ponto de vista do tráfico, armamento com fuzil .50, granada, lança-mísseis, né? Você tem notícias de uma progressão do armamento dos varejos de tráfico organizado nas favelas, né? E uma progressão em termos de armamento, em termos de letalidade do armamento utilizado. Então, você tem uma piora do quadro, um agravamento na utilização desses instrumentos cada vez mais letais, né? Essa .50 atravessa a parede. Breno, enquanto o pessoal não se inscreve aqui... já se inscreveu, vai lá. O Julian, existe a possibilidade de integração estatal das agências de polícia no Rio? Como seria isso, na sua opinião? Integração estatal, o que eu estou entendendo, enfim, se tem a Polícia Militar, a Polícia Civil, é isso? Eu acho que quando interagências, quando o povo pede, e pede forte, né, nas passeatas, eu quero o fim, não acabou, tem que acabar, eu quero o fim da Polícia Militar, né? É esse caráter não civil da polícia que fica... inclusive, capenga a possibilidade de punição dos policiais que são pegos e, por exemplo, a gente tem em São Paulo agora, saiu outro dia, né, a obrigatoriedade do uso de uma câmera no uniforme do policial, porque aqui no Rio puseram nos carros, eles simplesmente ou abandonam os carros e fazem as barbaridades, ou quebram a câmera e ponto final, corregedoria não funciona, né, as punições não funcionam. Mas em São Paulo estão instalando no uniforme do policial as câmeras, e parece que tem dado resultado significativo. Quer dizer, os caras realmente aí se sentem coagidos a operar dentro da lei, né? Mas o que se reivindica é esse caráter militar, e, portanto, sem controle social civil nenhum, caindo nos tribunais militares, né? Que essa semana, inclusive, inocentaram 2 policiais que simplesmente estupraram uma menina dentro da viatura com o argumento de que a menina não reagiu. Então, se não reagiu é porque não estava contra a violência praticada contra ela. Quer dizer, assim, é esse o nível de absurdo que sai do judiciário militar, né? E que eu acho que funda muito fortemente essa perspectiva de que a polícia seja inteiramente civil. A ditadura acabou, essa polícia que já vem lá desde os donos dos cafés, das cafezais, e protegendo a propriedade e punindo os trabalhadores, né? Mas essa organização militar da polícia, ela pode ser, e pelo que os movimentos reivindicam, a proposta é que ela seja inteiramente civil, ainda que se respeite as funções de repressão mais para uma polícia civil né, e para a polícia civil que ainda está aí. Agora, a própria polícia civil foi a responsável pelo ataque lá ao Jacarezinho, né, com 29 mortos. Então, não é apenas a militarização da polícia que faz com que ela seja esse fator de diferenciação e de desigualdade, promotor de desigualdade nas cidades, né? De qualquer forma, eu acho que quanto mais pressão, possibilidades de controle social civil, mais próximo de não viver esse drama que a gente vive, a gente estará, né? Tem 2 Lucianas. Luciana Mendes fez uma pergunta, depois Luciana Ximenes. Assim, peraí, desceu aqui a Luciana Mendes. O observatório tem o urbano como método ou objeto? Objeto. O método é como, né, a gente obtém os conflitos e os organiza, disponibiliza e trabalha. Mas o urbano é como objeto.
São os problemas urbanos, são os conflitos que têm a cidade como espaço e objeto das reivindicações, né, a um só tempo. Então, as mobilizações coletivas que anunciam alguma problemática, reivindicando algum aspecto da cidade, que se dê na cidade coletivamente, esse é o nosso filtro empírico ali de coleta desses conflitos, né? Então, é sobre o urbano. Aí... desculpa, aqui é a Luciana, a outra. Se você quiser, eu posso falar a pergunta que eu escrevi, acho que talvez não tenha ficado muito claro. Queria agradecer muito a apresentação, esse trabalho é muito legal, abre muitas questões, né? E aí eu fiquei curiosa se ao longo desse período de que vocês montaram a base, estruturaram todo esse material, né, se houve algum ponto de diálogo com o executivo municipal, se isso já passa, se é uma agenda do observatório ou se o executivo já mostrou algum interesse, né? Assim. De parte do executivo, nunca. Inclusive, porque a gente tem também executivos aí, ao longo desse período último, em que o observatório já existia, bastante definidos enquanto expressão da hegemonia da direita, digamos assim, né? Mas, então, não estão muito preocupados com a expressão dos conflitos e não se demonstraram muito interessados, não. Mas a gente fez algumas apresentações na Câmara de Vereadores e convocando todos os vereadores, a presença, enfim, ali você chama os 50, aparecem 10, né? E sempre muito mais do campo que podemos chamar de progressista, ou crítico, ou de esquerda, do que dos mais conservadores, né? Enfim, não parecem estar muito interessados na expressão política dos de baixo, digamos assim. Apesar do observatório também registrar e reportar os conflitos gerados em ambientes que podemos chamar de dominantes, né? Então eu fiquei pensando que alguns conflitos, como esse de Manguinhos, por exemplo, um dos agentes do conflito é o próprio poder público local, né? Eu fiquei pensando quando você falou se esse tipo de, enfim, esses momentos de conflito se tinham gerado algum diálogo, assim. Mas obrigada. Então, lá em Manguinhos a gente teve o Fórum Social de Manguinhos, né, onde reunia os moradores das diferentes comunidades lá de Manguinhos, que de vez em quando trazia alguns secretários, vereadores, deputados, etc., para fazer o debate. Mas o tratamento dispensado pelo próprio executivo às comunidades é um negócio assim, como eu contei ali, né, não sei se foi muito rápido, mas aquela tradução que o Paulo Saad fez da planta, e a planta foi arrancada ao governo pela liderança comunitária, eu quero alguma coisa, o que vocês vão fazer aqui? Aí o cara deu, tanto aqui a planta, leva a planta, tinha projeto escrito, não tinha nada, né? E a gente teve que contar com o Paulo Saad, que entendia de planta, para dizer, e junto lá com os moradores, né? Ele perguntava, essa área aqui, quantas pessoas moram aqui? Olha, eles estão querendo remover essa área inteira, essa outra e tal. A gente foi vendo que pelo menos 5.000 pessoas seriam removidas no processo do PAC, sem isso ser anunciado por ninguém. A única coisa que se conseguiu de informação inicial para a população que seria imediatamente impactada era essa planta. E depois ainda houve denúncias gravíssimas de pagamento pelas empreiteiras das lideranças comunitárias para evitar o conflito. Quer dizer, que também tem uma política deliberada de se evitar o conflito, né? De se evitar a crítica, de se evitar a mobilização. Então, são várias as táticas utilizadas, inclusive as milícias são experimentadas em manter os territórios dominados por elas sem nenhuma crítica, sem nenhuma mobilização, porque simplesmente quem fizer corre riscos, né? Então, assim, ameaças eram feitas no processo em Manguinhos às lideranças comunitárias o tempo todo, né? Pessoas ameaçadas de morte mesmo. Então, olha, né? É o segundo aviso que eu estou te dando, terceiro não vai haver, sabe? Então, qualquer crítica que aparecesse ali ao processo ou ao governo, né?
era duramente reprimido porque estava na folha de pagamento das empreiteiras as lideranças, algumas das lideranças comunitárias, né? Na intenção de efetivamente silenciar a crítica. Tem o Edson Maciel no chat, olha lá. Estão querendo julgar atos de reivindicações populares que podem agora ter caráter de terrorismo, segundo a nova legislação, como processo militar, julgado pela Justiça Militar. Qual a tua percepção disso, Breno? Eu vi ontem essa notícia, me assustei muito, porque eles estão... parece que primeiro um general noticiou a Escola Superior de Guerra, né, possíveis articulações entre os movimentos sociais e os traficantes, estariam escondendo armas em determinados lugares e fazendo treinamento terrorista para derrubar o Bolsonaro, né? Então, é uma perspectiva bastante assustadora, porque eles gostam, né, do termo narrativa. Então, eles estão criando narrativas de inimigos internos e de articulações, que eu não tenho nenhuma notícia disso, né, mesmo, e aparece na fala do cara como se fosse algo concretíssimo, né, que já tivesse ali muito organizado e armado e com armas escondidas. Então, essa criação de narrativa do inimigo interno, né, é o que fez com que a ditadura... É um dos argumentos que a ditadura utilizou: combate ao comunismo, o inimigo vermelho, o inimigo está dentro, né? E é nesses períodos que eles exatamente ocupam o poder, né? Na hora que não tem inimigo externo nenhum, os caras não vão ficar só pintando poste meio fio, né? Então eles começam a desenvolver retóricas, né, de legitimação de futuras ações. Então, bem preocupante essa notícia aí, porque, inclusive, exatamente não... Olha, tem muita gente conhecida nas áreas de favelas aí, e nunca ouvi falar de nenhuma notícia dessa, assim. E ele está aí noticiando. Mas me parece criar argumento para possíveis respostas a isso, né, e como tem essa imbricação de tráfico e esquerda e terroristas que gostariam de derrubar o presidente, né? Isso é perigoso, porque pode legitimar ações graves, né? Além de não se ter notícia disso em lugar nenhum. Veio da voz desse general ali, primeiro para a Escola Superior de Guerra, depois para a mídia. O Breno... Não, só porque já está meio que acabando, né? Mas assim, eu queria, se você puder falar um pouco, você já falou um pouco, mas assim, como é que foi de março de 2020 para cá? Não sei se você tem isso pronto assim na tua cabeça, né? Com relação aos conflitos. Cara, eu aqui, eu não estou conseguindo saber como é que eu boto aqui no chat. Está aqui na minha mão. Fala aí. Não precisa. Enfim, a gente teve... A possibilidade de expressão política está reduzida, né? A possibilidade da rua, da manifestação pública, está quase proibitiva. Então, no começo da pandemia, a gente ainda teve algumas manifestações, principalmente do pessoal da área de saúde, com toda a proteção, algum isolamento, mas também de segurança pública, em função da intensidade de morte que ocorreram no período, né? Nós fomos tendo algumas manifestações. Eu queria muito... mas está no site do Observatório, para quem quiser ver ali, esse boletim específico, pandemia e lutas sociais, e movimentos políticos e conflitos urbanos no Rio de Janeiro, né? Então, você teve algumas lutas que não conseguiram conter de tamanha a necessidade, né? Então, o pessoal da saúde protagonizou mais lutas, mas também o pessoal das favelas contra a ação policial, e essas outras expressões de tuitaços, de panelaços, né, que foi se verificando ao longo do período aí de quarentena alongadíssima que a gente está vivendo, né? E agora,
após a vacina, de uma pequeníssima ainda parcela da população, você começa a ver novas movimentações, com todo cuidado das recomendações sanitárias, né, cumprimento de todo o distanciamento e uso de máscara, que também não é tão controlado assim, mas começa a surgir de novo a movimentação política como a gente conhecia, né? Esses novas formas de... mandaram aqui a Luciana. Isso. A Luciana mandou aqui para o chat: pandemia e conflitos urbanos reinventando as formas de manifestar, né? Que, colocados diante desse quadro que a gente está vivendo, a rua está tão impossível que outras formas foram surgindo, mas ali está também retratada a rua que houve, até onde a gente pôde pesquisar, e essas novas formas de expressão política que tem pouco impacto, né? Você vê que quando os primeiros atos ali contra o governo aconteceram, a reação lá do cercadinho presidencial foi grande, né? No segundo, mais ainda. Então, assim, a rua tem uma importância muito grande, né? E a gente torce para que a vacina se consolide aí e avance para que a normalidade política também retorne. Mas tem também campanhas de solidariedade, né, de distribuição de água, de alimento, de máscara, de sabão, né, enfim, articulações de grupos de apoio mútuo. Então, tem uma conformação de coletivos a partir desse momento da pandemia que também está sendo muito interessante de se ver e que eu acho que tende a permanecer mesmo no pós-pandemia, né, possibilitando articulações, assim, pessoal da Maré que recebe as cestas básicas, assim, tanto do povo quanto da Fiocruz, por exemplo, que às vezes vai lá e dá 2.000 cestas básicas, aí eles ficam solidários ao pessoal do Alemão, que está com menos. Então, essas redes de solidariedade estão se fortalecendo, fazendo muitas lives, fazendo encontros. Então, eu espero que isso também se consolide, facilitando o diálogo e possibilitando a ampliação, né, das conexões políticas aí entre os movimentos. Pessoal, mais alguém quer fazer uma última pergunta aí para o Breno, ou levantar alguma questão? Tem aqui uma que eu não tinha visto. Onde vamos parar com a miliciarização da política, né? Assustador, muito assustador. Porque a milícia... vai lá. Desculpa. Eu ia comentar que tem um mapa colaborativo da revisão do plano diretor, né? Fiquei pensando aqui sobre como seria juntar essas duas coisas, as estratégias de planejamento com o mapa de conflitos, porque parece estar falando de cidades muito diferentes, né? De questões muito diferentes. Eu fiquei pensando que seria bem colaborativo se a gente pudesse incluir o mapa de conflitos no mapeamento colaborativo da revisão do plano diretor. Né? Pois é, engraçado que você perguntou da outra vez se os executivos, né? Mas dessa vez está sendo interessante uma coisa, né? O presidente atual da Câmara, que é do campo hegemônico ali, enfim, do Eduardo Paes, né? O Carlos Caiado, ele fez uma exigência, né? Nós gostaríamos que vocês fizessem pareceres sobre o plano diretor, né? Aí a gente está doidinho para se efetivar e realmente assinar o contrato para a gente começar a fazer isso, porque é a primeira vez que ele vem assim, do campo mais dominante uma requisição nesse sentido, né? A contribuição dos conflitos ao plano. Então, estamos esperando isso finalizar para a gente começar a fazer. Porque tem uma quantidade, né, cara, de informação, né, de coisa importante, né, para ser considerada, que não está sendo considerada. Né, sim, isso que eu fiz aí hoje, uma passada de olhos, assim, porque são 4.000 e tal, né? Quando a gente tiver a equipe toda e poder
realmente enxugar. Eu acho que tem muita coisa a contribuir com o debate público aí, setor a setor, né, problemática a problemática, que vem das ruas, né, que vem da manifestação pública geral. Ô, Breno, acho que você pode fechar, hein, cara, falar a última coisa. Depois eu vou falar também o que vai ser a próxima sessão. Não, só agradecer o convite aí. A gente é que agradece. Foi muito legal a interação. E estamos aí para as próximas batalhas. Valeu, Breno. Muito obrigado, hein, cara, por ter vindo aí. Pessoal, obrigado a vocês por estarem até agora com a gente. Eu queria lembrar para vocês que na segunda-feira a gente vai ter a sessão vai ser Raça e Planejamento, a dimensão racial dos planos e leis urbanísticas cariocas, diferenças na regulação e investimentos públicos segundo a raça, que tem tudo a ver com um monte de coisa que o Breno trouxe hoje para a gente, preocupações que vocês levantaram também, né? E quem vai estar responsável é o Renato Emerson, nosso professor lá do IPUR. Maravilha. Breno, camarada, muito obrigado, hein? Valeu.